Eu sou a professora Daiane, seja bem-vindo à nossa primeira aula do projeto dos Estudos Continuados em Matemática. Hoje nós falaremos sobre fração e número decimal. Eu sou licenciada em Matemática, doutoranda e mestra em Ensino de Ciências e Educação Matemática. E para aqueles que estão realizando a mediação via Skype, por favor, acompanhem comigo o login. É rafael.vedonati@croton.com.br. E também não se esqueça de, ao final da nossa aula, você encaminhar a lista de chamada para esse e-mail agora, daiane.ramos@croton.com.br. Então, esse é o nosso e-mail para comunicação e o de baixo é o e-mail para que você encaminhe a lista de chamada. Olá, alunos, seja bem-vindo. Eu sou a professora Alessandra Negrini, tenho formação na área de matemática, com mestrado em matemática aplicada e computacional. Então, hoje nós vamos trabalhar nessa aula dos estudos continuados em matemática com um tema fundamental dessa área de conhecimento, que são as frações e os números decimais. Então, quando nós estudamos desde a educação básica os conjuntos numéricos, nós observamos diferentes características para os números. Nós iniciamos com aquele trabalho com contagem, estudando o conjunto de números naturais, até que existe um momento em que existe a necessidade de acrescentar um conjunto diferente, que é o conjunto de números inteiros, que vai envolver os naturais, mas envolve também os números inteiros negativos. E em um certo momento, nós queremos trabalhar com divisões, mas cujos resultados não geram valores inteiros. Quando nós dividimos dois números, nós não vamos ter um elemento naquele conjunto numérico. E aí surge a necessidade de um conjunto maior, que é o conjunto de números racionais e depois o conjunto de números reais. Então, quando nós estudamos as frações, os números decimais, nós estamos pensando principalmente nas características do conjunto de números racionais. Então, nós vamos retomar alguns conceitos importantes envolvendo as frações, então as representações fracionárias, os números decimais e como que nós podemos utilizar esses conceitos para nos auxiliar na resolução de problemas práticos. Então, nesse início de aula, gostaria de apresentar a você alguns questionamentos que vão orientar todos os nossos estudos. Então, nós vamos investigar o que são frações, então qual que é a relação que existe entre as frações, os números decimais, o conjunto de números racionais e em quais situações do dia a dia nós podemos utilizar esses conceitos. Então, qual é a importância de uma fração, de um número decimal, quando nós queremos resolver algum tipo de problema? Então, para estudar cada um desses conceitos, nós vamos partir de um contexto. Então, imagine que você pretende passar o feriado de carnaval em uma praia. Bom, se você vai realizar uma viagem, você tem diversos aspectos a serem considerados. Então, você precisa realizar um planejamento para essa viagem. E dentre alguns itens que você pode considerar no momento de organizar o seu planejamento, seriam os gastos com combustível, considerando que você vá com o seu veículo até a praia, gastos com alimentação, distâncias percorridas para visitar pontos turísticos, entre outros. Então, como que nós podemos utilizar frações e números decimais para nos auxiliar nesse planejamento? Então, agora nós vamos iniciar com o primeiro tópico, então, o primeiro item do seu planejamento, que a professora Daiane vai nos apresentar. Bom, nós vamos verificar como que as frações e os números decimais, eles podem ser utilizados nessas diversas situações que a professora Alessandra nos disse. A nossa primeira situação é calculando os gastos com combustível. O que acontece? Vamos lá. Durante a preparação para a viagem, você verificou que o marcador de combustível do seu carro estava na seguinte posição. Então, aqui nós temos, o painel do seu carro e aqui, em destaque, um marcador de combustível do seu carro. Então, você começou, verificou que seu marcador de combustível estava nessa posição e você sabe que o tanque do seu carro ele tem uma capacidade para 60 litros de combustível. E qual que é a pergunta? O que você precisa saber para iniciar essa viagem, que você está planejando? Quantos litros de combustível são necessários para que você complete o tanque? Afinal de contas, se você sair com o seu tanque vazio,
você terá que parar em algum momento para abastecer o seu tanque. Então, como parte do seu planejamento, você já vai sair da sua casa com o tanque cheio. Vamos, então, analisar essa situação. Aqui nós temos o marcador de combustível. Vamos considerar que o marcador, ele tem aqui, ele é um inteiro, ó. Veja que daqui até aqui nós temos um inteiro. E o que acontece com esse inteiro? Observe que ele foi dividido em algumas partes. Aqui nós temos uma parte, deixa eu escrever aqui no branco. Aqui nós temos 2, 3, 4. Então, o marcador de gasolina, né, se o tanque estivesse completo, estaria aqui no 1. E do 0 a 1 nós vamos considerar como sendo o nosso inteiro. E esse inteiro ele foi dividido em 4 partes iguais. Onde está o nosso marcador? O nosso marcador ele está aqui aproximadamente na primeira parte. O que isso quer dizer? Que nós ainda temos uma parte de 4. Nós podemos falar que nós ainda temos, né, de combustível uma de 4. Nós podemos dizer que essa marcação indica uma razão, que indica a razão que ainda existe uma parte de gasolina em 4 partes, que teria o tanque completo. Se o nosso tanque, se ele estivesse cheio, aqui no 1, ele caberia quantos litros de gasolina? Quantos litros de combustível, perdão? 60 litros. Mas nós dividimos esse tanque em 4 partes. Quanto será que cabe em cada uma dessas partes? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir 60 por 4. Ao dividirmos 60 por 4, o que nós temos? Nós temos o valor de 15. O que isso significa? Que em cada uma dessas partezinhas cabem 15 litros de combustível. Como o nosso combustível ele está na primeira parte, né, o marcador do combustível encontra-se aqui na primeira parte, isso quer dizer o quê? Que nós ainda temos 15 litros de combustível. Mas qual que era a nossa pergunta? A nossa pergunta era quantos litros são necessários para que eu complete essa quantidade, o meu tanque. Se eu tenho 15 e o total é 60, quantos litros de combustível ainda faltam? Nós temos que fazer a conta de 60 menos 15. Então, nós temos aqui que faltam 45 litros de combustível. Essa é uma análise que nós fazemos, né, a partir dessa divisão do meu inteiro. E quando nós dividimos esse inteiro em 4 partes iguais, nós estamos, né, fazendo uma razão, onde o meu inteiro ele tinha 4 partes e de combustível ainda eu tinha uma parte. Essa razão indica justamente isso aqui. Eu tenho uma parte de 4 partes. Se eu tenho uma parte de 4, quanto falta para eu completar todo o meu inteiro? Lembrando que o meu inteiro ele tem 4 partes. Faltam 3 partes de 4. O que nós podemos relacionar? Nós podemos relacionar que 3 partes de 4 desse tanque de combustível equivale a quanto? Equivale a 45 litros. E mais, uma parte de 4 equivale a 15 litros. Observe que nós tínhamos um inteiro e nós dividimos esse inteiro em partes iguais. E tomamos, né, algumas partes desse inteiro. Esse processo, a ideia de dividir em partes iguais, é a ideia que está por trás do número fracionário, que é o que a professora Alessandra vai nos contar. Então, quando nós estudamos grandezas dessa forma, em que nós dividimos em partes iguais e avaliamos essa relação entre parte e todo, nós podemos utilizar os números fracionários. Os números fracionários são aqueles que estão no nosso conjunto de números racionais. Então, os elementos do conjunto de números racionais, eles assumem uma forma, como se fosse uma divisão, envolvendo os números inteiros. Então, nós utilizamos os números inteiros para a construção desse tipo de número. E a fração é uma representação que nós utilizamos para os números que pertencem a esse conjunto. Mas como que se dá essa representação?
Vamos ao quadro acompanhar mais informações. Então, nós chamamos de número fracionário a representação numérica associada às quantidades que são representadas pela razão entre dois números inteiros. Então, veja, nós estamos partindo dos números inteiros, positivos, negativos, mas sempre que eu tenho uma razão entre duas quantidades representadas por números inteiros, eu tenho um número fracionário, que é representado, então, por meio de uma fração, e que está presente no conjunto de números racionais. Então, a fração, a representação do número fracionário é dada dessa forma. Nós temos A, uma barra horizontal, B. Então, nós interpretamos como um A dividido por B, em que A vai corresponder ao numerador, B corresponde ao denominador, e se eu tenho uma divisão, né, A dividido por B, B necessariamente tem que ser diferente de zero. Mas quais são as funções de A e B? O número A, que é o numerador, ele está relacionado a quantas partes do inteiro eu estou escolhendo. Então, quando eu tomo o todo, ele vai estar representado no denominador. Então, se eu tinha lá no tanque de combustível, por exemplo, 1/4, o denominador, que é esse número B, que está abaixo, ele indica em quantas partes iguais eu dividi o inteiro. No caso da nossa situação, seria o tanque de combustível. Então, eu tinha o tanque completo e eu dividi em 4 partes. Então, eu tenho 4 partes do inteiro. O numerador, no nosso caso, nós tínhamos a situação com o número 1. Então, eu tomei uma parte dentre as 4. Então, o numerador vai indicar, então, quantas partes do inteiro eu escolhi. Então, sempre denominador está associado ao total, né, a quantas partes eu tenho no total, e o numerador a quantas partes eu estou escolhendo. Se fosse a representação, então, 3 partes em 4, eu tenho todo ainda sendo 4, mas agora eu tomei uma quantidade diferente de partes. E como que nós realizamos essa leitura? Bom, se for a primeira fração, nós temos 1/4. A segunda, eu tomei 3 de 4, então 3/4. E se eu tivesse um determinado todo, que eu dividi em 12 partes, e eu tomei 3 delas? Então, a nomenclatura muda um pouco, e aí nós vamos chamar de 3/12avos. Então, entre denominador de 1 a 10, nós chamamos de primeiro o número 1, depois 1/2, 1/3, 1/4 e assim sucessivamente até 1/10. Para denominadores que assumem o valor 11 ou superior, aí nós vamos indicar então qual que é o numerador e o denominador nós vamos chamar de 11avos, 12avos, 13avos e assim sucessivamente. Então, é importante identificar qual é a função de cada número. Então, sempre o número na parte superior é a quantidade de partes que eu tomo, é o numerador, e na parte inferior nós temos o denominador, que é a quantidade de partes que eu tenho no total. E agora a professora Daiane vai apresentar, então, outras situações relacionadas a esse tipo de número. Esse tipo de número ele pode estar presente em várias situações do nosso dia a dia, como, por exemplo, dividir uma barra de chocolate ou então dividir uma pizza, que foi a situação que a gente trouxe para você. Acompanhe no quadro. Aqui eu tenho uma pizza e ela foi dividida em quantas partes? O nosso inteiro é a pizza completa e ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem que é o meu denominador se eu fosse representar essa divisão da pizza? O meu denominador é 6. Por quê? Ele representa a quantidade de partes que eu dividi o meu todo em partes iguais. Isso é muito importante. Então, nós dividimos a nossa pizza em 6 partes. Vamos supor que apenas um dos nossos amigos comeu essa pizza. Então, apenas uma parte foi tomada. Então, eu tenho aqui 1/6. 1 é o meu numerador, representa a quantidade de partes que eu tomei, que eu selecionei. E o 6 é o meu denominador, que vai representar a quantidade de partes que a gente dividiu essa pizza em partes iguais. E se a gente tomasse 3 partes dessa pizza? Então, a gente comeu 1, 2, 3. Nós teríamos 3/6.
sextos. Nós comemos 3 partes de 6. E se a gente comesse as 6 partes dessa pizza? Vamos analisar. Se nós tomamos as 6 partes da pizza, nós temos 6 em 6. Mas o que isso significa? Eu tenho 6 partes de 6. Isso quer dizer o quê? Que nós comemos um inteiro. Então, quando tanto o numerador quanto o denominador eles são iguais, é uma outra representação para um inteiro. Então, a gente tem aqui 6 de 6 é um inteiro. E mais, a gente ainda pode representar esse inteiro como sendo 1 sobre 1. 1 sobre 1 não é 1? Então, nós temos essa representação que muitas vezes nos é útil para resolver alguns problemas envolvendo frações. Quando nós sabemos quantas partes do um inteiro corresponde, nós conseguimos realizar os cálculos com mais facilidade. Então, se você, por acaso, se deparar com uma fração 1, isso é o mesmo que eu dizer 6 sobre 6, nesse caso aqui, porque nós estamos dividindo a pizza em 6 pedaços. E se eu tivesse comido uma pizza de 8 pedaços, como que a gente representaria essa fração? Se eu comi o inteiro todo, nós temos que um inteiro é 8 sobre 8. No caso da minha pizza ser dividida por 8 pedaços. E assim sucessivamente. Então, essa representação de fração, ela pode nos ser útil em várias situações do nosso dia a dia. E nós acabamos trabalhando com esse tipo de representação e nós não nos damos conta de que é um número fracionário. A gente muitas vezes faz contas, analisa a situação, divide em partes iguais, e essa ideia de dividir em partes iguais é uma ideia que está relacionada ao número fracionário e à sua representação. Então, isso é algo que a gente corriqueiro no nosso dia a dia, mas que a gente não para pensar e perceber que é um conteúdo matemático. Nós já vimos o que é um número fracionário, nós já vimos como é a representação desse número fracionário, A sobre B, onde o A é o numerador, o B é o denominador. Já vimos alguns exemplos e agora chegou a hora de você colocar em prática aquilo que a gente viu até o momento da nossa aula. Acompanhe. Nós vamos identificar números fracionários. Quais são os números fracionários correspondentes às regiões achuradas nas seguintes figuras? Então, nós temos essas duas figuras que representam os nossos inteiros. Qual é a representação, desses números fracionários para esses dois inteiros? Mande a sua contribuição, que daqui a pouco nós retornamos para fazer a correção dessa atividade.
Gostaria de agradecer as contribuições, mas antes de discutirmos a respeito dessa atividade, então, ao final da nossa aula, nós vamos ter uma tarefa diferenciada, que vai ser por meio da utilização do aplicativo Kahoot. Então, acompanhe na tela. Aqui nós temos o nome, então, do aplicativo. Você pode baixar no seu celular, é um aplicativo gratuito. E quando você acessar esse aplicativo, você vai precisar inserir esse número, 826.596. Quando nós formos iniciar o jogo, então eu passo novamente esse número. Então, é importante que você primeiro faça o download, acesse o aplicativo. Bem na parte inferior central tem algumas figuras. Então, você clica nessas figuras e aí ele vai pedir o PIN e depois ele vai pedir o seu apelido. Tá? Então, quando for no momento de utilização, nós vamos deixar um tempo para que você possa logar nesse aplicativo. Nós vamos passar novamente essa numeração. Então, ao final, nós vamos pôr em prática todos esses conhecimentos que estamos discutindo por meio desse jogo. Bom, então, nós observamos nessa atividade que o objetivo era, a partir de algumas figuras, e utilizar um número fracionário para representar a região que foi destacada em cada uma delas. Então, o que nós observamos em relação a números fracionários? Então, nós temos um todo, nós dividimos em partes e escolhemos algumas dessas partes. E aí nós conseguimos compor numerador e denominador. Mas será que essa divisão é realizada de qualquer forma? Não. Sempre nós vamos tomar o todo e vamos dividir em partes iguais. Então, se eu tenho uma figura e eu quero dividi-la e associar um número fracionário, eu sempre vou dividir em partes iguais, porque senão eu não teria essa relação entre o total com as partes, que eu poderia, então, identificar qualquer conjunto com 3 partes, por exemplo, com 3 e um certo denominador. Tá? Então, sempre que eu utilizo um número fracionário na representação, seja de uma figura, seja de um problema, então sempre eu vou pensar em partes iguais. Quais partes iguais daquele contexto ou daquele problema eu estou selecionando dentre o todo. Então, é essa a ideia que nós vamos utilizar na atividade. Então, vamos ao quadro conferir. Na primeira região, então, nós temos um círculo, e se nós formos avaliar o total de partes, nós observamos que existem 8 partes. Então, o meu círculo foi dividido em 8 partes iguais. Só que dentre essas 8, eu destaquei apenas 3 partes. Então, quer dizer que eu tinha um inteiro, eu dividi em 8 partes, então o denominador da minha representação fracionária é 8, e dentre as 8 partes eu escolhi 3. Então, 3/8 vai representar a região que foi destacada na primeira figura. Então, eu tinha um círculo, divido em 8 partes iguais e tomo 3. Essas 3 vão ser representadas por 3/8. E mesmo que elas estejam em outras posições, se eu tomar outras 3 partes, a minha representação continua igual. Por quê? Porque eu dividi esse círculo em 8 partes iguais. Então, vamos analisar a segunda. Na segunda, nós temos um quadrado que foi dividido em partes. Se nós avaliarmos que esse quadrado foi dividido em quadrados iguais, então nós vamos ter um total de 16. Porque na primeira fileira eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu contei os 16 quadrados iguais. Bom, eu preciso destacar agora qual quantidade de partes eu tomei nesse caso. Eu tomei um quadrado, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que tem mais 2 partes que ainda não foram contadas. Veja que eu tenho um triângulo na primeira região, na primeira parte, e um triângulo nessa quarta parte. Se nós virarmos esse triângulo e encaixarmos no primeiro, nós não vamos conseguir um quadrado completo? Então, esses 2 triângulos que nós temos, quando nós unimos os dois, nós vamos ter mais um quadrado completo. Então, nós tínhamos 6, acrescentando esses 2 triângulos, nós vamos ter, então, esse número fracionário. Então, nós temos 17 sobre 16 avos. Então, 7/16 é a parte
que corresponde à região achurada. Por que eu não contei mais partes? Ao invés de 16, eu contei 18. Porque, na verdade, eu estou contando quadrados. Esse primeiro e quarto partes, né, o primeiro e quarto quadrados, eles foram divididos ao meio. Mas quando eu penso no todo, o meu todo foi dividido em quadrados. Então, as duas regiões no primeiro quadrado, eles vão compor uma única parte. Então, por isso que nós podemos deslocar essa figura para unir ao primeiro e formar um quadrado completo. Então, no primeiro caso, nós temos o 3/8 e o segundo, 7/16. Então, é necessário tomar esse cuidado. Se eu estou pensando em partes, eu preciso ver sempre partes iguais. Então, eu não posso dividir uma parte da figura de um jeito, a outra parte de outro jeito. Eu vou tomar o todo e vou dividir em partes iguais. Então, sempre essa é a ideia da representação fracionária. Porque se eu tomasse outros 7 quadrados na figura, eu teria a mesma representação. Então, vai depender da posição nesse caso. A não ser que eu queira acrescentar alguma condição específica ou dizer que seria na primeira linha, primeira coluna. Eu posso identificar quais são os quadrados, mas basicamente, se nós tomarmos 7 partes dentre aquelas 16, nós vamos ter a mesma representação fracionária, os mesmos 7/16. Então, nós já investigamos um problema no planejamento da viagem, que foi em relação a combustível. E agora nós vamos pensar em alimentação. Você vai realizar, então, essa viagem, ela vai ter uma duração de 4 dias, e nesses 4 dias, você pretende prever os gastos em relação à alimentação, considerando os locais em que você vai passar, a hospedagem que você vai ter. Então, você dividiu todo o seu gasto de uma determinada forma. E nós vamos ver como as frações e como os números decimais vão nos auxiliar na solução desse segundo problema. Então, vamos ao quadro acompanhar. Então, no seu planejamento, você reservou R$ 950 para os gastos com alimentação. Bom, 950, então, seria o seu todo. Então, o inteiro que você possui corresponde aos R$ 950. Com base em seu roteiro turístico, então, você pretende organizar os seus gastos da seguinte forma. No primeiro dia, você vai dispor, dentre esses 950, 1/4 para gastos com alimentação. No segundo dia, 3/8 dos 950. No terceiro dia, 1/4. E no quarto dia, 1/8. Então, considerando essa previsão, quanto foi estimado para gastar em cada dia? Então, em reais, quanto você destinou para gastar em cada um desses dias? Nós vamos analisar, então, a representação fracionária. Se nós temos 1/4, isso quer dizer que o nosso todo foi dividido em 4 partes e nós tomamos uma delas, porque o nosso denominador assume o valor 4 e o numerador assume o valor 1. Se nós temos 950 e nós dividirmos por 4, o total vai ser de R$ 237,50. Então, R$ 237,50 seria o valor obtido se nós dividirmos os 950 em 4 partes. Mas dessas 4 partes, você só tomou uma. Então, o valor destinado ao gasto com alimentação no primeiro dia foi exatamente os R$ 237,50. No segundo dia, você vai usar 3/8 do valor total. Então, a quantidade de partes em que eu divido o meu total seria em 8. Então, eu tomo os 950, que é o meu valor total, e divido em 8 partes. Quando eu divido em 8, eu vou ter um valor de R$ 118,75. Então, se eu tomo o valor total e divido em 8 partes, cada parte é de R$ 118,75. Com isso, já que nós queremos 3 partes dentre 8, multiplicando cada uma dessas partes, então, o 118,75 por 3,
nós vamos obter o valor de 356,25. Então, esse vai ser o valor gasto no segundo dia. Então, no primeiro dia, 237,50. No segundo dia, 356,25. No terceiro dia, você vai utilizar novamente 1/4 do valor total. Nós já vimos que dividindo 950 por 4, nós vamos ter R$ 237,50. Como nós queremos 1/4, é exatamente esse o valor indicado para os gastos no terceiro dia. No quarto dia, nós queremos 1/8. Então, os 950 dividido pelo denominador, que é o total de partes, igual a 8, nós vamos ter um valor de R$ 118,75. Então, o gasto com alimentação no quarto dia é de R$ 118,75. Por quê? Porque eu tomei uma parte dentre as 8. Então, cada parte equivale a esse valor de R$ 118,75. Mas veja que existe um certo padrão entre esses valores que foram destinados ao gasto em cada dia. 237,50, 118,75. Agora, a professora Daiane vai nos apresentar mais a respeito das características desse tipo de número. Esse tipo de número é uma outra representação que nós temos. Então, nós conseguimos representar um número através daquela forma, né? Uma forma onde a gente tem uma parte inteira e uma parte decimal. É o que nós chamamos de número decimal, que é o próximo assunto que nós vamos tratar na aula de hoje. Mas para a gente entender essa ideia de número decimal, nós precisamos, primeiro, entender um tipo especial de número fracionário. Então, nós temos um tipo especial. E que tipo especial de número fracionário é esse? É quando o seu denominador é uma potência de 10. Uma potência de 10 é um número, nós temos uma base elevado a um número inteiro. Então, nós podemos ter 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. Quanto é 10 elevado a 2? 100. 10 elevado a 3. Então, nós temos aqui uma potência de 10. Quando nós temos os nossos denominadores em forma de potência de 10, nós temos o que chamamos de fração decimal. Vamos olhar alguns exemplos. Nós temos aqui um décimo. 10 é uma potência e ele está 10 elevado a 1. 3 centésimos. 100 é uma potência de 10, porque 100 é o mesmo que nós dizermos 10 elevado a 2. O que é 10 elevado a 2? É 10 vezes 10. Observe que aqui nós também temos uma potência de 10. Vamos analisar o terceiro exemplo. Nós temos 55 milésimos. Mil também é uma potência de 10. Olha, vamos analisar. 1000 é o mesmo que 10 elevado a 3, que é o mesmo que 10 vezes 10 vezes 10. Nós temos aqui também um denominador com uma potência de 10. Por que nós precisamos entender esse tipo especial de número fracionário? Porque ele está diretamente relacionado com um número decimal. Conforme a gente pode ver aqui, toda fração decimal, ela pode ser representada por um número decimal. Então, eu consigo fazer essa transformação de uma fração decimal para um número decimal. Mas o que é esse número decimal? Na nossa situação para calcular os gastos da alimentação, a professora Alessandra, ela salientou que todos os números, todos os valores que nós encontramos, eles tinham características em comum. E que características eram essas? Eles tinham parte inteira e parte decimal, sendo a parte inteira e a parte decimal separada por uma vírgula. Essa é uma característica do número decimal. Nós conseguimos identificar essa representação de um número na sua parte, de um número na representação decimal, por meio dessa característica, parte inteira e parte decimal separados por vírgula. Mas como que eu consigo essa conversão de 191 centésimos
para 1,91. Como que nós fazemos isso? Vamos analisar o que é 191 centésimos. Vamos focar no numerador. Observe que 191 é maior que 100. Então, nós vamos precisar de mais de um inteiro para completar essa quantia. Nós podemos decompor 191 em 100 sobre 100, que representa o nosso inteiro, que nós vimos lá no início da nossa aula. E para a gente completar esse 191, faltam ainda 91 partes. 91 sobre 100. Vimos que 100 sobre 100 é 1, e se nós dividirmos 91 por 100, nós vamos ter 0,91. Como que nós fazemos essa divisão? Nós podemos utilizar o método das chaves para realizar essa divisão. Eu vou chamar um quadro branco e vamos fazer essa divisão. 91, nós temos aqui 91 sobre 100. O que a gente quer descobrir? Quanto que equivale 91 partes de 100? Então, como nós vamos fazer? 91 dividido por 100, que é aquele método de chaves. 91 divide 100? Não. Então, nós temos que fazer uma mudança. Como que nós fazemos? Como 91 não divide 100, a gente coloca o zero aqui no nosso quociente, vírgula, e nós acrescentamos um zero aqui no nosso dividendo. 910 dividido por 100, nós vamos ter que é 9. 9 vezes 100, 900. Para 910, sobram 10. 10 a gente não consegue dividir por 100, então nós vamos precisar de mais um zero para fazer essa divisão. 100 dividido por 100, 1. 1 vezes 100, 100. Para 100, 0. Então, se a gente divide 91 por 100, nós vamos obter 0,91. O que nós podemos observar? Qual que é a relação da quantidade de casas após a vírgula para a quantidade de zeros que nós temos no denominador? Observe que a quantidade de casas após a vírgula no meu número, a quantidade de casas da minha parte decimal do meu número decimal é exatamente a quantidade de zeros da minha fração decimal. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, 3 sobre 10.000, nós vamos ter quantas casas após a vírgula? Quantas casas nós temos? 4. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Se nós andarmos com a vírgula as 4 casas, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Então, se a gente multiplica esse valor por 1.000, nós vamos obter o valor 3, né? E o denominador nosso, ele continua sendo 1.000. Então, retomando ao nosso exemplo, aqui nós conseguimos ver essa mudança de fração decimal para número decimal. Parte inteira e parte decimal. Só que, observe aqui que nós temos que toda fração decimal, ela pode ser representada por um número decimal. E será que todo número decimal eu posso representá-lo por uma fração decimal? Podemos, a volta também vale. Se eu consigo transformar fração decimal para decimal, nós também conseguimos transformar decimal para fração decimal. Vamos supor que nós temos o número 2,45. E eu quero representá-lo na sua forma fracionária. Então, nós precisamos encontrar qual que é essa representação em fração. Para a gente encontrar essa representação, nós temos que 2,45 é o mesmo que 2,45 sobre 1. 2,45 dividido por 1, nós temos 2,45. Se nós multiplicarmos por 10 o nosso denominador, nós também temos que multiplicar por 10 o nosso numerador. O que nós multiplicamos, dividimos, somamos no numerador, nós precisamos também multiplicar ou dividir no denominador. Então, nós temos 24,5, porque 2,45 vezes 10, nós vamos ter 24,5. 1 vezes 10, nós vamos ter 10. Ainda temos um número decimal no nosso numerador. Precisamos ainda multiplicar por 10. Multiplicamos o numerador e o denominador por 10, nós vamos ter 245 dividido por 100. Por quê? 10 vezes 10, 100. O que nós fizemos?
Observe que o que nós fizemos foi deslocar, né, a nossa vírgula, e esse deslocamento, ele indicou a quantidade de casas que eu desloquei a minha vírgula, vai indicar a quantidade de zeros que nós vamos ter no meu denominador. Esse é o método prático que nós realizamos no nosso dia a dia. Nós temos aqui 2 casas após a vírgula, então quando eu vou transformar esse número decimal em um número fracionário, nós vamos transformar o nosso numerador em um número inteiro, então nós deslocamos a vírgula 1, 2 casas. Essa quantidade, ela vai indicar quantos zeros nós vamos ter no nosso denominador. Lembrando que nós conseguimos transformar de um número decimal para um número fracionário e uma fração decimal para um número decimal. A gente consegue fazer essa conversão. Com base nisso, a professora Alessandra tem uma atividade para você. Então, nós já vimos as características de um número fracionário, de um número decimal e como que nós podemos associar entre essas duas representações. Lembrando que tanto essa representação em fração quanto a representação em decimal estão associadas a números racionais. Números em que nós temos exatamente essa forma, uma razão entre 2 números inteiros, entre 2 quantidades representadas por números inteiros. E agora a atividade é para que você possa também utilizar essas estratégias de conversão entre as duas representações. Então acompanhe. Então o objetivo é representar cada número fracionário na sua forma decimal. Então como que nós podemos representar cada um desses números? Como nós podemos converter em uma forma decimal? Então estude esse problema, envie as suas dúvidas, as suas contribuições e logo em seguida nós daremos continuidade à nossa aula.
Agradecemos a participação então, nessa atividade e agora vamos conferir então quais são essas representações que nós temos para os números fracionários. Então nós temos essas três situações em que nós queremos representar cada número fracionário na sua forma decimal. Então a professora Daiane já comentou a respeito desse processo de conversão em que nós podemos utilizar o método da divisão envolvendo chaves. O primeiro caso, nós vamos associar com o exemplo que nós já vimos. Então, lembre-se, nós tínhamos lá 191 dividido por 100 e nós separamos em frações. Bom, se nós temos 126 partes de 100, então nós vamos ter 100 partes em 100 mais 26 partes de 100. Então, aqui nós conseguimos o total. Razão, 100 em 100, então das 100 partes no total eu tomei todas, então isso equivale a 1. Nós temos mais 26 centésimos, então é o mesmo processo utilizando o método da divisão. Então nós temos o 26 e queremos dividir por 100. Como nós não conseguimos realizar a divisão, acrescentamos 0, vírgula, e acrescentamos um zero no nosso número e convertemos em 260 décimos. Bom, 260 dividindo por 100. Então, nós vamos ter a primeira casa decimal do nosso quociente 2, 2 vezes 100, 200, 260 menos 200, 100. 60. 60 dividido por 100. Então, nós não conseguimos realizar, convertemos em 600 agora centésimos, 600 dividido por 100, quociente 6 e o resto 0. Então, o 26 dividido por 100 é igual a 0,26 ou 26 centésimos. Bom, na representação decimal, nós vamos ter a mesma forma de leitura. Então, o 26 centésimos que nós temos na fração são os 26 centésimos que nós temos na representação decimal. E assim, o nosso número 126 centésimos equivale a 1,26, ou 1 inteiro e 26 centésimos. Agora, nós temos 3 centésimos. Se nós associarmos com a própria nomenclatura, 3 centésimos seria 0,03. Mas como que nós podemos chegar a essa representação? Podemos empregar esse método das chaves, dividir 3 por 100 e obter qual é o número decimal. Ou pensar na questão do deslocamento da vírgula. Então, eu tenho o número 3. 3 eu vou dividir por 100. 100 possui 2 zeros. Então, eu vou deslocar a minha vírgula. Nesse caso, eu vou deslocar para a esquerda. 3 é um número menor do que 100. Então, eu desloco 1, 2. Então, eu acrescento um zero na primeira casa e acrescento 0, vírgula. Então, na casa dos décimos nós temos 0 e na casa dos centésimos nós temos 3. Então, quando eu divido 3 por 100, como 3 é menor do que 100, eu vou obter um número menor do que 1. Então, eu desloco a vírgula para a esquerda, como uma forma de redução desse número. E agora, 810 décimos. Então, eu tenho uma razão de 810 por 10. Se eu emprego o método das chaves, eu teria 81. Ou nós podemos pensar, bom, podemos separar em 800 sobre 10 mais 10 sobre 10. 800 em 10, bom, se eu tenho 10 partes, eu tomei 800, eu estou avaliando 80 inteiros. 10 em 10, eu tenho 1 inteiro. Então, por isso que nós temos 81. Então, nós temos diferentes formas de avaliar esses números, pensando na possibilidade de decompor em frações, em diferentes números fracionários, na divisão em chaves, para obter a forma decimal e também no caso do deslocamento da vírgula. E depois de conhecer essas formas, agora nós temos uma outra etapa do nosso planejamento.
já realizamos um planejamento com relação a gastos com combustível, com alimentação, e agora nós vamos estar preocupados em analisar os nossos passeios turísticos. Nós vamos calcular distâncias. Por quê? Você, vai até a praia, passar o seu feriado, e você percorreu 600 quilômetros para chegar ao ponto inicial, para chegar lá onde você vai residir durante esses 4 dias na praia. E esses 600, eles ficam do seu roteiro turístico, que é a praia. E nesses 4 dias, você resolveu fazer alguns passeios. Você tem 2 opções de pontos turísticos. O primeiro para você chegar ao porto, então você pode ir até o porto, e para você chegar lá, você irá percorrer 1/3 da distância que você percorreu até o momento. Então, você vai percorrer 1/3 de 600 quilômetros para chegar até o porto. Mas aí você tem uma segunda opção, que é o polo de balonismo. E para você chegar a esse polo de balonismo, você vai percorrer 2/6 da distância que você percorreu até o momento, ou seja, 2/6 de 600 quilômetros. Essa é as suas distâncias. E você quer saber qual que é o ponto turístico mais distante? Porque aí você, com forma de economizar combustível, economizar seus gastos, você irá até o ponto turístico que é mais perto, porque esses 2 pontos, eles são interessantes para você. Nós temos, assim, que calcular quanto que equivale esse 1/3 e esse 2/6 da distância. Nós sabemos que a distância percorrida é de 600 quilômetros. Primeiro passo, vamos calcular a distância até o porto. 1/3 de 600. O que nós temos? Nós temos que esse 600, que é nosso tudo, ele foi dividido em 3 partes. Nós temos aqui 600 dividido em 3 partes iguais, ou seja, 200. E quantas partes nós andamos dessas 3? Apenas uma. Então, a distância do meu ponto inicial até o porto é de 200 quilômetros. Para chegar ao polo de balonismo, nós temos 2/6 da distância, sendo a nossa distância 600. Então, vamos lá. 2/6 de 600. O 600, nós vamos dividi-lo em 6 partes iguais. O 600 é o nosso todo. 600 dividido por 6, nós temos 100. Porém, nós tomamos 2 partes de 6. Então, nós temos 2 vezes 100, que é 200 também. Observe só, não tem um ponto turístico mais longe. Agora você vai ter que decidir qual o ponto turístico que você vai escolher por gosto, porque as distâncias, apesar de nós termos representações diferentes, 1/3 e 2/6, a representação ela é diferente, mas elas nos dizem a mesma distância, elas nos referem a uma mesma distância. E esse é um tipo de fração que a professora Alessandra vai nos contar. Então, quando nós trabalhamos com frações, esse tipo de situação pode acontecer. Então, nós tomamos duas representações diferentes, mas que, quando avaliados em relação ao mesmo todo, vão indicar uma mesma parte. Então, isso acontece quando nós estamos lidando com as chamadas frações equivalentes. Então, 2 frações são equivalentes quando, apesar das representações serem diferentes, elas vão indicar uma mesma quantidade, uma mesma distância, e dependendo, então, do tipo de variável que você está estudando. Então, nós vamos ao quadro trabalhar com uma representação geométrica. Então, as frações equivalentes, elas sempre vão indicar uma mesma quantidade. Observe aqui, nós temos 2 retângulos de mesmo tamanho. O primeiro foi dividido em 4 partes iguais. Então, o número fracionário que vai indicar o meu todo, que vai indicar, então, a situação que eu quero estudar, tem denominador 4. Eu tomei 2 dessas partes. Tomei 2, então eu tenho 2/4. 2 partes em 4. Veja que na segunda figura,
nós temos o mesmo retângulo, só que nós dividimos apenas em duas partes. Dentre essas duas partes, nós tomamos apenas uma. Então, nós temos 1/2, o número fracionário que representa essa situação. Mas se nós formos comparar as duas áreas, elas vão ser iguais. Então, eu tomei uma mesma parte do retângulo. Independente se eu dividir em 4, se eu dividir em 2, se a representação fracionária é 2/4 ou é meio, a área do retângulo é a mesma. E se eu tivesse tomado esse primeiro e dividido cada parte em outras duas? Então, eu tinha as 4 partes e agora tenho 1, 2, 3, 4 em 8. Então, eu tenho 4/8. É uma outra representação, é um outro número fracionário. Porém, ele vai indicar exatamente a mesma área. Então, sempre que eu estou trabalhando com números fracionários, eu posso me deparar com frações diferentes que representam a mesma quantidade. Mas como que nós podemos identificar de forma prática essas relações, sem a necessidade de recorrer a um desenho ou algum tipo de representação? Observe que 2/4, então eu tenho o numerador 2, denominador 4, e os dois números são múltiplos de 2. Então, eu vou dividir o 2 no numerador por 2 e o 4 no denominador por 2. 2 dividido por 2 resulta em 1, 4 dividido por 2 resulta em 2. Note que quando eu divido numerador e denominador por um mesmo número, eu obtenho uma outra representação, que é equivalente à primeira. E se eu trabalho ainda com a representação decimal? Eu vou ter que isso equivale a meio. Então, as duas representações fracionárias são diferentes. Só que as duas identificam uma mesma quantidade. Elas vão indicar, então, metade da minha região, metade das pessoas, metade da distância. Então, dependendo do contexto, nós vamos associar a essa representação. Mas sempre nós vamos trabalhar com o número fracionário que o associa, ou nós podemos trabalhar com a representação mais simplificada possível. Vamos verificar o caso do 4/8. Se nós dividirmos numerador por 2, denominador por 2, nós vamos ter 2/4. E nós vimos que dividindo 2 por 2 e dividindo 4 por 2, nós vamos ter meio. Todas elas frações equivalentes. Só que no caso do meio, eu não consigo dividir mais. Eu não consigo um único número natural, ou um único número inteiro, que divida numerador e denominador ao mesmo tempo. Então, eu não consigo simplificar mais. Então, eu não consigo mais reduzir numerador e denominador. Por isso que essa é a chamada fração irredutível. Então, é um número irredutível, quer dizer que eu não consigo reduzir mais. Então, é a forma mais simplificada que nós temos. Então, o processo de simplificação é exatamente esse. Eu tomo uma certa representação fracionária e eu vou obter aquela que está na sua forma irredutível, que é aquela em que o denominador e o numerador são os menores números possíveis. Bom, aqui nós dividimos por 2, mas dependendo da fração, nós vamos dividir por 3, por 5, por 7 e assim sucessivamente. Então, o objetivo é simplificar. Então, obter uma fração irredutível que represente aquela situação. Nós podemos utilizar as demais representações. Eu posso utilizar o 4/8, eu posso utilizar o 2/4, mas em geral nós trabalhamos com as representações mais simplificadas possíveis, porque com isso nós vamos ter, às vezes, uma redução na quantidade de cálculos a serem realizados, a obtenção mais rápida do resultado. Então, temos algumas vantagens no processo de simplificação, mas todas as representações são importantes. Cada uma delas é única, mas em questão de quantidade, do número que ela está representando, todas elas
são iguais. Tá? Então, a representação é diferente. O número que está sendo apresentado é que vai ser igual entre essas frações. E agora, na atividade, o objetivo é que você trabalhe com esse processo de simplificação. Então, nós temos algumas frações: 7/14, 18/90, 21/36 e 75/125. Então, o objetivo é que você estude cada uma dessas frações e obtenha uma fração equivalente. Mas, principalmente, obtenha a fração irredutível equivalente, aquela mais simplificada possível. Então, estude esse problema, apresente a sua solução e, logo em seguida, continuaremos nossos estudos. Obrigada pela participação e agora vamos conferir então quais são essas frações equivalentes. A primeira fração, 7/14, nós vamos identificar, vamos partir sempre do menor número inteiro que divide numerador e denominador. Bom, pensando em números primos, 2 não divide 7, 3 não divide 7, 5 não divide, então 7 divide o 7. 14 também é divisível por 7. Então, se eu simplifico numerador e denominador por 7, 7 dividido por 7 é igual a 1, 14 por 7 é igual a 2. Então, 7/14 é equivalente a meio. Meio eu não consigo simplificar mais. Então, eu encerro o meu procedimento. 18/90. Bom, eu posso dividir por 2, numerador e denominador. 18 dividido por 2 é 9. 90 dividido por 2, 45. Bom, 2 não divide, numerador e denominador. 3 divide os dois números. 9 dividido por 3 é igual a 3. 45 dividido por 3 é igual a 15. Posso novamente dividir numerador e denominador por 3. E aí eu vou ter a fração 1/5. Veja aqui, 18/90, 9/45, 3/15 e 1/5 são frações diferentes, mas todas elas são equivalentes entre si, porque eu consigo trabalhar com o processo de simplificação ou multiplicar e dividir por um mesmo número e obter, então, a mesma relação, ou seja, o mesmo número racional associado. Agora, o próximo caso. Bom, 21 não é divisível por 2, vamos dividir ambos os termos por 3. 21 dividido por 3 é igual a 7, 36 dividido por 3 é igual a 12. Eu não tenho mais nenhum número inteiro que divida 7 e 12 ao mesmo tempo. Então, essa é a fração irredutível. Note que nem sempre nós vamos ter número 1 no numerador. Nós podemos ter outros números.
mas ainda assim é a forma mais simplificada possível. No último caso, 75 e 125 nós podemos dividir por 3. 75 por 3 resulta em 15. 125 por 3 resulta em 25. Dividindo agora numerador e denominador por 5, nós vamos ter 3 quintos, que também é a fração irredutível. É equivalente a 15 25 avos e equivalente a 75 125 avos. A forma mais simplificada possível. Então, essas são as possibilidades que nós temos para trabalhar com as frações. Então, simplificar de modo a obter a fração irredutível. Então, aquela mais simples possível, com os menores valores que nós vamos ter tanto no numerador e no denominador. Então, ao longo da aula, nós estudamos diversas características, tanto dos números fracionários, quanto dos números decimais, e agora nós vamos pôr todo esse conhecimento em prática por meio da nossa atividade. Então, no quadro, nós temos agora o número pelo qual você vai poder acessar o Kahoot. Então, o objetivo é, primeiro faça o download do seu aplicativo, acesse, então, iniciar um novo jogo, você vai inserir o PIN e vai inserir depois o seu apelido. Se possível, coloque o seu nome, o seu polo de origem. Então, agora nós vamos deixar um tempo para que você possa se conectar e daqui a alguns instantes nós vamos iniciar a nossa atividade. Então, não deixe de participar. Vamos iniciar o nosso jogo. O objetivo hoje é que você relembre tudo que nós vimos durante a nossa aula. Então, nós vamos ter uma atividade para cada uma dos conteúdos que nós vimos na nossa aula. Então, vamos lá. A nossa primeira questão: quanto equivale 4/5 de 120? Você deve escolher no seu aplicativo, no seu celular, vai aparecer vermelho 24, laranja 96, azul 48 e verde 100. Você deve escolher qual é a resposta correta pela cor de cada uma das respostas. Então, você tem a possibilidade de ver tanto a figura quanto a cor. Então, sempre as respostas estão associadas ou a uma determinada figura e a uma determinada cor. Então, você precisa acompanhar no quadro qual é a pergunta
e no seu aparelho, então você vai selecionar a alternativa correta. Todas as demais questões vão seguir também essa mesma estrutura. Então, temos a questão e você vai escolher uma dessas 4 alternativas. E daqui 10 segundos, então nós vamos ver a resposta. Quanto equivale 4/5 de 120? A resposta correta é 96. Aqui observe que nós temos 4 pessoas que acertaram, 6 pessoas que se equivocaram na resposta e 2 pessoas aqui também que se equivocaram na resposta. Vamos à próxima questão. Aqui nós temos o ranking, né? Quem acertou a questão e quem fez mais rápido. O ranking desse aplicativo é quem acerta e quem faz mais rápido a questão, ele ganha uma quantidade de pontos. Vamos à próxima. Qual das frações a seguir é equivalente a 7/9? Então, o que nós vimos em relação à equivalência é que são frações diferentes, mas vão representar sempre o mesmo valor numérico. Então, existe o mesmo número, uma mesma quantidade que está sendo expressa, mas a partir de um formato diferente. Então, escolha qual é a cor ou qual é o símbolo associado à resposta e daqui a pouco, então, nós vamos conferir qual é a alternativa. Então, nós temos 30 segundos. Agilize a sua resposta, porque quanto mais rápido você responder, maior também é a sua pontuação. Agora nós temos 16 segundos para responder qual que é a fração equivalente a 7/9. Como a professora Alessandra disse, são representações diferentes, mas que equivalem à mesma quantidade. E daqui a pouco a gente vai descobrir qual é essa representação. A fração equivalente de 7/9 é 28/36. Observe que 7 vezes 4, 28, 9 vezes 4, 36. O que nós fizemos foi multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 4. Parabéns para aqueles que acertaram a questão. E olhe, o nosso ranking, a Misa, ela continua respondendo as questões mais rápido, por isso ela tem uma pontuação maior. Vamos ver se na próxima vocês conseguem responder mais rápido e ganham mais pontuação. Qual que é a representação decimal de 4 milésimos? Lembre-se que nós vimos na aula que nós conseguimos representar uma fração decimal na sua forma de número decimal. Então, nós temos uma fração decimal cujo denominador ele é uma potência de 10, o denominador, e a gente consegue fazer essa conversão para número decimal. Nós podemos utilizar o método do por chaves ou até mesmo, né, fazendo o deslocamento de vírgula, como a professora Alessandra nos disse. Nós ainda temos 30 segundos, 28, para descobrir qual que é essa representação. Lembre-se de marcar a resposta de acordo com a cor, né, ou o símbolo que aparece para você. Então, vamos agilizar para que todos possam responder e vamos, daqui a pouco, conferir qual é a alternativa correta. A alternativa correta é o círculo ou laranja, 0,004, ou seja, 0,4 milésimos. Nós temos aqui 3 casas, né, depois da vírgula, 3 casas decimais, e observe essa relação com o meu número decimal, com o denominador da minha fração. Nós aqui temos o nosso ranking e a nossa última questão. Qual é a representação fracionária de 3,2567? Assim como nós conseguimos representar uma fração decimal em número decimal, nós também conseguimos o contrário. Nós conseguimos representar um número decimal em fração decimal. Para isso, nós podemos fazer a conversão conforme a professora Alessandra nos disse, já realizamos, né, o nosso jogo. A resposta final é 32.567 sobre 10.000. Observe que nós temos 4 casas decimais e nós temos aqui 4 zeros. Quem foram os nossos? Parabéns para todos aqueles que tiveram no pódio, né, que responderam mais rápido as nossas questões e responderam corretamente as nossas questões. E antes de nós finalizarmos a nossa aula, eu tenho ainda, vocês pediram
para rever algumas ideias a respeito do projeto, do novo projeto, o projeto #Estudante em Foco. Lembre-se que nós temos 2 projetos. Primeiro, projeto Estudos Continuados em Matemática, onde as aulas acontecem ao vivo, todas as segundas-feiras. O procedimento continua o mesmo. Os polos devem mandar a sua lista de chamada para o e-mail que eu passei no início. E esse projeto ele não vale carga horária de ACO. Porém, agora nós temos um outro projeto associado a esse. Esse projeto, que é o #Estudante em Foco, esse sim vale carga horária de ACO. E o que consiste? Você deverá realizar desafios semanais. Esses desafios semanais, eles estão relacionados às aulas dos estudos continuados. As aulas continuam o mesmo, só que agora quem participa do projeto de extensão #Estudante em Foco, ele tem uma outra tarefa, que são esses desafios todas as semanas. A carga horária, ela vale até 40 horas. Por quê? Porque depende da sua participação. Nós vamos ter 20 desafios ao longo do semestre. Se você realiza o desafio, se você faz todo o desafio corretamente, você ganha 2 horas de carga horária. Se você não realiza esse desafio, você não ganha carga horária. Por isso que a carga horária é até 40 horas. Ela está condicionada à sua participação. Distingua esses 2 projetos, porque eles são diferentes, mas eles estão associados um com o outro. Qualquer dúvida, pode mandar para o coordenador, procure o seu polo presencial, os tutores eles estarão encaminhando essa semana mais informações sobre esse projeto, e faça a sua inscrição. Não deixe de participar desse projeto, afinal de contas, ele vale carga horária de ACO e ele é gratuito. E você ainda tem um tempo para você reforçar os seus conteúdos, os seus conceitos de matemática básica. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Até uma próxima! Então, gostaria de agradecer a sua participação. Espero que com essa aula você tenha conseguido compreender esses conceitos de frações e não se esqueça de participar, então, do projeto #Estudante em Foco em conjunto com os estudos continuados em matemática. Desejo a você bons estudos e até a próxima!